É um grande privilégio, mais uma vez, estar aqui para compartilhar, para nós refletirmos na palavra de Deus. E nós estamos no mês da família, né? E o tema do mês da família está escrito aqui, né? Vamos todos falar junto? Vocês... não dá para ver, não. Edificando sua casa sobre a rocha. Vamos todos falar juntos? Edificando sua casa sobre a rocha. E esse é o tema proposto pela Missões Nacionais, que eles têm desenvolvido assim, um trabalho muito importante, muito bom, em que eles colocaram devocionais durante todos os dias, durante esse mês inteiro, e essas devocionais vêm falando justamente sobre a família sendo edificada sobre a rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. E no dia de hoje, a devocional que eles propuseram é em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11. Eu convido a igreja a ficar em pé. A minha versão é Almeida Fiel, tá? Corrigida. Para poder ficar na mesma sintonia do texto bíblico. Mas mantenham as suas Bíblias abertas, depois que nós vamos continuar e vendo outros versículos. Mas, por enquanto, é esse que nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos ler juntos? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Jesus Cristo. Então vamos ler de novo, que Cristo Jesus está assim bem forte na minha mente, aí eu acabei não olhando e falando, né? Vamos de novo? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Quase que eu falei Cristo Jesus de novo, hein? Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de participarmos da Igreja de Cristo. Pai, fala os nossos corações, para que possamos, ó Pai, a cada dia, viver segundo a Tua vontade, tendo sempre em nossa existência o Senhor Jesus Cristo como fundamento da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo como a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa casa, a rocha sobre a qual a tua igreja está edificada, mas também a rocha sobre a qual cada um de nós temos a nossa vida edificada, Senhor. E que assim o Senhor Jesus Cristo possa agir nas nossas vidas através do Espírito Santo, marcando a nossa vida, criando marcas na nossa vida, para que essas marcas, Senhor Deus, sejam marcas que alcancem as outras pessoas. Sejam marcas, Senhor Deus, que trabalhem o nosso relacionamento para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome, no qual oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém. A igreja pode sentar? Então, nós vimos aí Paulo falando isso, esse é o tema no nosso mês de família, né, edificando a casa, a família, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida, da nossa existência, dos nossos relacionamentos. E quando Jesus Cristo é esse fundamento, aí a gente fica, mas o que significa fundamento? Fundamento significa, eu não sou da área de engenharia, nem de arquitetura, nem de edificação, não, mas o fundamento é aquela estaca que se coloca no chão e vai lá para baixo. Vocês já viram fazendo algum shopping, alguma coisa que eles botam as estacas monstruosas, que vai lá no fundo? Aquilo ali é a sustentação de todo o prédio. Mas só que nesse fundamento, na estruturação, se faz isso, aí depois se faz um alicerce, que muitos até entram mesmo no fundo na terra,
e aí em cima desses alicerces vão botando placas, ou então alvenaria, e nessa fundamentação se põe coluna, depois se põe viga e estrutura toda a casa, ou o prédio que foi. Quanto maior for o prédio em altura, maior vai ser o tamanho da estaca ou do alicerce, no caso desse fundamento, entrando no solo. Então, Jesus Cristo sendo esse fundamento, que aí a Bíblia compara como sendo a rocha, que nós já vimos isso em Mateus, quando Jesus Cristo fala, vamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, em que Jesus faz essa comparação como uma parábola, falando sobre a rocha. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então, Jesus Cristo fala desse ensinamento que ele deu no Sermão do Monte. Mas nós entendemos a palavra de Deus como todo ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo com os irmãos que a Bíblia, o Antigo Testamento, deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. E também o Novo Testamento deve ser interpretado à luz dos ensinamentos de Cristo. Aí o pessoal fala, mas e as cartas de Paulo? Sim, porque se vocês lembrarem, a conversão de Paulo foi uma ação direta de Jesus Cristo. E Paulo falou que recebeu dele. Então, o ensinamento que Paulo dá não é dele, é do Senhor Jesus Cristo, está incluído. E toda a Bíblia, então, porque Jesus Cristo é o verbo de Deus que se fez carne e, através do Espírito Santo, falava aos profetas, todos aqueles que foram homens usados por Deus para escrever a palavra de Deus, para que a gente entendesse. E aí, tudo isso está fundamentado em quem? Em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o alicerce de todas as coisas e ele é a fundamentação da palavra de Deus também, para a nossa vida. E como na oração eu falei, essa fundamentação serve para a nossa vida individual, para o nosso caráter, para a nossa maneira de viver. Porque o ser humano se relaciona no trabalho, no lugar onde ele estiver, ele se relaciona de uma forma assim mais intensa dentro de casa. Então, é um fundamento também para a situação relacional de todos os componentes da família, da casa. Mas não só fica na casa, não. A igreja, a célula da igreja é a família. Se tivermos famílias fortes, teremos uma igreja forte. Se tivermos famílias fundamentadas em Jesus Cristo, tendo essas marcas do Senhor Jesus Cristo, teremos uma igreja forte, porque também ela vai ter as marcas de Jesus Cristo. E aí nós vemos na nossa vida individual, onde nós estivermos. Então, Jesus Cristo como fundamento tem que ser da nossa vida particular, na nossa individualidade, no nosso relacionamento com todas as pessoas, começando dentro de casa, depois na igreja e depois onde nós estivermos. Então, Jesus Cristo precisa ser esse fundamento. Por isso que Paulo estava falando que não poderia colocar outro fundamento que não fosse Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Então, Jesus Cristo deve ser a razão de tudo na nossa vida, de todas as coisas, e nortear todos os nossos relacionamentos. E aí nós entendemos que os ensinamentos de Jesus Cristo precisam ser marcas na nossa vida. E Jesus Cristo fala, o nosso tempo está corrido, eu vou buscar também acelerar um pouquinho,
as marcas que Jesus Cristo fala, nós vamos falar apenas de algumas. Nós vamos falar do amor. A marca do amor. Foi essa marca, esse amor tão maravilhoso, tão sobrenatural, que fez com que Jesus Cristo, estando nos céus, viesse à terra como ser humano, como nós, nascendo de uma mulher, passando as dificuldades, as situações que cada um de nós já passou sendo criança, e foi assim crescendo. E foi por causa desse amor. Eu ouço as pessoas falarem sobre paixão, e eu vejo, infelizmente, muitas pessoas usando a palavra paixão como se fosse maior que o amor. Não é. Vocês sabem quantas vezes a palavra paixão aparece na Bíblia? Vocês sabem quantas? Oi? Não entendi. Não, 2. Aparece 2 vezes no Novo Testamento. Nas outras aparece com paixão, que não é paixão. E essa paixão, segundo o grego koiné, que era o falado naquele tempo lá, ela tem 2 significados. Um é sofrimento e o outro é sentimento. E na Bíblia, ela aparece com esses 2 significados. Quando aparece de sofrimento, vocês já sabem. Quando Jesus Cristo morreu, o que o pessoal fala sobre? Paixão de Cristo, não é? Ah, mas de onde eles tiraram? Está na Bíblia. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 9. E nesse momento aí, essa palavra tem o sentido de sofrimento. Então, quando estava falando a paixão de Cristo e fala na carne, é que ele estava sofrendo em função da morte que ele teria, mas não era só por causa da morte que ele teria, mas sim por causa dos nossos pecados que estariam sobre ele. Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele se fez pecado no nosso lugar, para que a condenação que estava sobre toda a humanidade, da separação eterna de Deus, recaísse sobre ele. E nesse momento, ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, alguns estudiosos, comentaristas falam que foi como que se Deus tirasse os olhos de Jesus Cristo, porque se ele tirasse, Jesus Cristo não ia morrer. E também por quê? Porque Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar. E a Bíblia fala que o que faz separação entre nós e Deus são o quê? Os nossos pecados. Então ali Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar, e aparece a palavra paixão, foi o sofrimento tão intenso que estava ali. Então, ali o termo paixão não significava amor, significava sofrimento, mas as pessoas entendem equivocado e colocam o termo paixão como fosse superior ao amor, e não é, porque esse amor que fala aqui é o amor sublime de Deus, que fez com que Jesus Cristo viesse ao mundo, recebesse a condenação que estava sobre toda a humanidade em todos os tempos, e por causa disso, morresse no nosso lugar. Foi uma morte vicária, substituta. É como que se ele foi ali e falou, entrou no lugar de todos nós, e Deus derramou sobre ele a condenação, que foi a morte. Mas ele ressuscitou e recebeu de volta toda a glória do seu poder. Então a marca do amor de Deus, ela existe na vida de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E esse amor, a Bíblia fala, quem derrama esse amor na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, que lá em Romanos 5, no versículo 5, nos mostra isso. Ele vai falando para a gente tolerar isso, fala, por conta de que o amor de Deus está derramado no vosso coração pelo Espírito Santo que vos foi dado.
Então, essa marca que deve existir em nossa vida do amor de Cristo, só entra na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Só que nós precisamos buscar, entender que esse é o sentimento mais precioso. Não existe paixão que seja superior a isso, porque esse é o sentimento mais poderoso que existe e que Deus quis compartilhar com o ser humano, para que a partir daí, movidos por esse amor, o ser humano conseguisse fazer o quê? Ser um instrumento de marcar outras vidas, não pela sua própria capacidade, mas pelo amor de Deus que já existe na vida dele. Esse amor é o amor divino, é o amor ágape, porque o ser humano também tem sentimento, tem amor, tem isso tudo, só que o amor do ser humano, ele é frágil. Eu já ouvi falar, é como uma plantinha, bem sensível, se você não ficar regando, ela morre. Esse é o amor do ser humano. Mas o amor de Deus que está em nós, ele é que faz com que o relacionamento familiar, que o nosso relacionamento com as outras pessoas, nesse amor tão sensível, ele seja fortalecido pelo amor divino que é de Deus. E então Deus é que vai renovando o nosso amor humano para conseguirmos amar as pessoas. Mas aí nós não estamos amando só as pessoas com a nossa capacidade de amor, mas sim pelo amor que Deus colocou na nossa vida. Então nunca uma paixão vai ser superior ao amor. Essa é a marca que cada um de nós deve ter e buscar a desenvolver através da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que as pessoas vejam em nós o amor que Deus tem por cada uma delas. Veja só que responsabilidade. Pastor, mas então qual o outro sentido do sentimento que aparece na Bíblia? Em 1 Tessalonicenses 4, 5. Vem aqui, 1 Tessalonicenses 4, 5. Eu vou ler o 4 e o 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, não no sentimento da concupiscência. O que é concupiscência? É o mal, é o pecado que contaminou o homem e separou o homem da comunhão de Deus. Então, como a Bíblia é a nossa base, a Bíblia é a nossa base de procedimento, de conhecimento, de ensino, de tudo. Ela fala aqui que a paixão como sentimento vem da concupiscência, vem do pecado. E na psicologia, trata a paixão como uma doença. Então, o que é a paixão que as pessoas acham que é mais intensa? É um sentimento de domínio sobre um objeto ou sobre uma pessoa, que aquela pessoa só pode fazer o que quem tem a paixão por ela faz. Aí por isso que eles acham que isso é um sentimento maior. Aí fala, estou apaixonado por Cristo. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala para amar. O mandamento que Jesus Cristo deu lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, e depois no 39, não fala paixão. Amarás o Senhor teu Deus, e não se apaixonarás pelo Senhor teu Deus. Amarás. E com amor ágape. Então não é com paixão. A paixão não é a marca do servo de Deus, porque a paixão se refere aí a um sentimento de domínio. Pastor, mas como é? É assim, quando a pessoa está apaixonada por outra, a outra não tem nem vida. Ela tem que ficar igual um bebelô ali, fazendo o que ele quer. Se não tiver ali, fica doente. Fica isso. É o domínio sobre isso, mas a paixão na Bíblia está relacionada com concupiscência, com o mal, com o pecado. Então está errado. Então essa é a marca que aquele que tem Jesus Cristo como fundamento da sua vida deve ter, é o amor de Deus, que foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, porque recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Então isso precisa ficar bem forte na nossa vida, porque é isso que a palavra de Deus diz. Aí a sociedade hoje, que muda, que ressignifica muitos sentidos, transforma agora a paixão superior ao amor divino de Deus. Estou apaixonado por Cristo.
Não está nada apaixonado, está amando, se é o amor, porque é isso que a Bíblia diz. Mas não fica só nessa marca. E o amor, eu nem vou entrar mais aí, que não dá tempo, porque teria mais coisas para falar sobre. Nós não vamos falar agora, não. Fica por outra oportunidade. Mas não é só essa marca. Tem a segunda marca que eu quero falar sobre. São muitas marcas, mas eu selecionei essas. Sabe o que é? O perdão. O perdão. E esse eu nem vou abrir referência, porque fica lá em Mateus, no capítulo 6, ali na oração do Pai Nosso, vai falando, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que está falando aí? De a pessoa ter uma vida, porque o que a gente precisa entender da oração do Pai Nosso, depois eu também vou pregar sobre isso, só fazer uma pinçada aí, que é um modelo de oração, sim, mas é muito mais um modelo das nossas atitudes, do nosso caráter, de como nós devemos viver, porque se nós vivermos dessa maneira que Jesus Cristo ensinou, nessa oração modelo, a nossa oração serão todas as nossas atitudes, vai ser resultado do nosso caráter no relacionamento com Deus. É assim que essa oração mostra. Sim, dá os tópicos da oração, mas o praticar a oração é a nossa vida. E a nossa vida se tornará uma constante oração, cumprindo o que Jesus Cristo ensinou a Paulo, orai sem cessar. Ou seja, é orar com todas as nossas atitudes. Veja só que coisa maravilhosa. E nessas atitudes vem o perdão. E Jesus Cristo mais atrás explica. Mas, pastor, então por quê? Irmãos, se no seio de uma família não existir o amor de Deus dessa forma, não existiu o perdão que é ministrado por Deus, porque o amor de Deus está em nosso coração. Ele vai desenvolver e tratar do nosso caráter, do nosso temperamento, de tal forma que nós conseguiremos perdoar. Porque quando a pessoa está certa, é uma serva de Deus, vamos criar uma situação para fechar direitinho. É um servo de Deus, que tem um amor de Deus, que tem tudo ali. E ela está certa, e outra pessoa, outro acontecimento lá está errado. Quando a pessoa não perdoa, ela não está sendo usada pelo amor de Deus para conceder o perdão. Então, ela não está fazendo aquilo que Deus quer. Por quê? Porque Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. E nós merecemos ser perdoados? Não. O mérito está em Cristo. Então, como o amor dele está em nós, ele quer que a gente viva em função desse amor, então nós precisamos perdoar. Como é difícil quando a pessoa não está nem aí, quando a pessoa nos menospreza, mas Deus fala para perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão, em primeiro lugar, ele não abençoa quem errou, ele abençoa quem estava certo, para ela continuar certa em comunhão com Deus, porque senão vai criar a raiz de amargura, vai criar o ódio, vai criar a mágoa, e quando nós alimentamos isso, nós prejudicamos o nosso relacionamento com Deus, nós atrapalhamos o Espírito Santo agir na nossa vida, e esse amor tão poderoso, maravilhoso que está em nós, que deve influenciar tudo, não vai influenciar os nossos sentimentos, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso lar. Não vai influenciar o nosso relacionamento dentro da igreja. Creiam ou não, infelizmente, existem pessoas que não perdoam dentro da igreja. Ficam com um sentimento de amargura, de ódio, de decepção, de mágoa ali corroendo. Está impedindo o Espírito Santo de tratar dela. Está impedindo desse amor tão poderoso que já está na nossa vida, usar a vida da pessoa. E aí muitas vezes a gente não sabe por que a igreja não cresce, por que não acontece isso. Muitas vezes é isso. Eu não posso falar que é só isso, mas muitas vezes é. Então, tem o amor, tem o perdão, e quando nós perdoamos, a coisa muda. E outra coisa, como nós somos seres humanos e frágeis e fracos e incapazes de por nós mesmos fazermos as coisas,
mas nós queremos perdoar, o que nós vamos fazer? Senhor, eu entendo que a tua palavra manda perdoar, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Aí clama a Deus para que Ele entre com provisão para que você perdoe de uma forma incondicional, ou seja, sem a pessoa pedir, reconhecer. De repente a pessoa nem sabe que errou. De repente a pessoa não sabe que errou. De repente errou de propósito, ou por alguma coisa, por não prestar atenção, e nós ficamos sofrendo com isso. Aí eu já ouvi uma vez uma pessoa falar que é interessante, quando a pessoa está com essa mágoa, isso, ela dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, almoça pensando na pessoa, lancha, trabalha pensando na pessoa, e dorme de novo pensando na pessoa. E aquela mágoa só vai crescendo. E quer saber de outra coisa? Quanto mais fala disso, piora. Aí estava certo, em santidade, em tudo tranquilo, começa a ficar errado. Então o perdão é para abençoar quem está certo em primeiro lugar, e depois aquele, para que a gente tenha condições de olhar nos olhos e conversar, sem nenhuma mágoa, sem nada. Isso é possível? Para o homem não, mas para Deus é. É Deus agindo através da nossa vida, porque é Deus quem age através da gente, e manifesta o poder dele através da nossa vida, porque uma pessoa que de repente fez isso de propósito para você, e aí você trata a pessoa muito bem, e de repente você ainda ajuda a pessoa, e olha nos olhos dela, ela não consegue olhar direito, mas você olha e ainda abençoa. Sabe o que ele está fazendo? Deus está mostrando o poder dele, através de você, na vida daquela pessoa, e tenha certeza, aquela pessoa vai ficar com aquilo ali, vai ter um momento que Deus vai mudar a história dessa pessoa, por causa de você ter perdoado e tratá-la, como se ela não tivesse errado com você, mas sem mágoa nem falsidade, não, com sinceridade. Isso promove a unidade e a comunhão na igreja. Isso promove a unidade e a comunhão no casamento. É isso aí. Então, nós precisamos entender essas coisas. E vamos para a terceira marca. A terceira marca, sabe o que é? A terceira marca é a renúncia. A renúncia. A renúncia no relacionamento. O exemplo máximo de renúncia, vocês sabem de quem é? Jesus Cristo. E nós vemos lá em Filipenses, Jesus Cristo dá esse exemplo assim, maravilhoso de renúncia. Ele dá o exemplo lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 6 e 7. Ele diz assim, que sendo Jesus Cristo, antes no 5 ele fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês entenderam porque eu leio Jesus Cristo e falo Cristo Jesus? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele, pelo amor infinito, pelo amor ágape que ele tinha pela humanidade, não tinha outra forma da humanidade ser resgatada se Jesus Cristo não renunciasse isso. Não é que ele deixou de ser isso, mas ele renunciou àquela glória que ele estava, porque quando ele veio e se transformou em ser humano, nasceu como ser humano, ele não estava mais na condição da onisciência, onipotência e onipresente que ele tinha com Deus. Ele não continuou desfrutando a glória que ele tinha com o Pai. Não continuou. Ele renunciou, esse momento que ele esteve na terra, ele renunciou essa coisa tão maravilhosa que ele vivenciava no céu, para vir aqui, para estar conosco. Então, Jesus Cristo é o exemplo da renúncia máxima, mas Paulo ainda deu mais um exemplo, que fica lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 4. E isso aí traz um problema, de repente, sério para as pessoas.
que não entendem sobre isso, e que é interessante a gente compreender essas coisas. 1 Coríntios, está ali, eu não vou nem abrir aqui. Obrigado. 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que ele está falando? Ele está falando que no relacionamento familiar, agora inicialmente no casal, especificamente, há necessidade de renúncia. É isso que ele está falando. Você não considerar que você está de posse de todas as coisas, que aquilo que você vai fazer é para você mesmo, mas você vai viver, buscar viver, primeiro para agradar a Cristo, mas também, em função do relacionamento, você renunciar em favor do seu marido, a mulher. E o homem, de igual forma, não entender que ele é o que domina, que quer tudo para si, ele tem que abrir mão, muitas vezes, daquilo que ele quer, da sua necessidade, para atender a necessidade da esposa. O que ele está falando aí? Ele está falando que isso é uma renúncia no relacionamento. E, amados, e na família é a mesma coisa. Não é só no casamento, vendo o marido e a mulher, mas na família. Quer ver o exemplo? Muitas vezes os pais não renunciam a tantas coisas para ajudar e abençoar o filho. Não acontece isso? Os pais se sacrificarem pelo filho? Mas depois, lá na frente, quando os pais estão com necessidade, aí é a vez dos filhos também fazerem isso. Então, essa renúncia abençoa o relacionamento familiar, abençoa o casamento e também abençoa a igreja. Deve haver renúncia. Muitas vezes você, não, eu estou vendo isso aqui, eu acho que tem que ser feito isso. Se não fizer isso eu vou ficar aborrecido. Aí você entende o quê? Que não, meu irmão, calma. Vamos ver a opinião de todos e vamos pedir a Deus para definir. Aí a pessoa não fez o que ela quer, vai ficar magoada. Ela precisa aprender também a renunciar. Então, a renúncia precisa estar na nossa vida, no relacionamento familiar, no relacionamento na igreja, muitas vezes até no relacionamento do trabalho. Então, a renúncia é outra marca. E a última marca, encerrando, é a humildade. Nesse texto também fala sobre Jesus Cristo, que é lá no 2, Paulo falando no 2:3, nesse fala que ele se tornou homem, ele tomou uma posição de humildade, e foi até a de servo, mas aí servo como escravo, e morreu por nós. E Paulo fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso é o quê? Renúncia e humildade. Humildade. Então, se existirem essas 4 marcas na nossa vida, nós vamos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus para a transformação das pessoas do nosso relacionamento. Começando dentro do nosso lar. Se houver o amor de Deus, se houver o perdão, se houver a renúncia e se houver a humildade, o que vai acontecer? Essa casa está com os seus alicerces, está com as suas estacas, está com as suas colunas, está com as suas vigas, todas em Jesus Cristo. E venha tempestade que vir, não vai destruir. Mas se não estiver cumprindo isso que é a palavra de Deus, virão tantas coisas, ventos, rio, chuva, tudo, e vai destruir aquela família. Mas então, pastor, como é que a gente consegue isso? O foco está em Jesus Cristo, seu fundamento, como nós lemos no início. E só tem Jesus Cristo como fundamento aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. E é esse evangelho que nós devemos fazer. E anunciar para as pessoas que não entregaram que Jesus Cristo precisa ser o fundamento da vida dela, mas para isso ela precisa se reconhecer pecadora e entregar a vida a Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por todos nós e assim receber Jesus Cristo como Salvador. E através daí o Espírito Santo vai marcando a vida de cada um, com o quê? Com o amor, com o perdão, com a renúncia e com a humildade.
Que Deus esteja ministrando isso todos os dias na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento na igreja, aonde nós estivermos, para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.